Olá a todos, estamos mais uma vez com o programa Contraponto e hoje recebemos uma pessoa muito especial, que é o meu amigo Roberto Cavallari Filho. Ele que é mestre, que ele é administrador pela Univem, é mestre em educação pela Unesp e é doutor em filosofia pela Columbia University, em Nova York. Então, tem uma longa experiência de vida, uma vida acadêmica bastante rica. Professor hoje da Unimar, né, Beto? Também é diretor da editora Poieses, que é especializada em publicações acadêmicas voltadas à área de humanidades, e também é da executiva, né, e vamos dizer, cofundadora aqui, né, dessa nova frente, né, do Partido Popular Socialista aqui em Marília. Então, uma pessoa que tem muito a compartilhar aqui com a gente. E, bom, bem-vindo aí, Beto. Muito obrigado pelo convite, Luiz. É um prazer estar aqui e vamos conversar aí de bastante coisa. Obrigado. Agradeço mais uma vez a equipe, né, da TV Sol e os amigos que estão ajudando aqui no programa hoje, né, o Felipe Bravo, a Vanessa Berloffa, o André Cibantos, que vai entrar depois também. E, enfim, vamos começar. Eu vou começar primeiro, Beto, com aquela imagem que hoje eu vi descendo ali a Santo Antônio. Você podia colocar Atos para a gente, por favor? Então, a gente hoje está com essa reflexão, né? Então, quando eu vejo esse outdoor, a minha primeira impressão fica, meu primeiro impulso é ficar muito irritado, porque eu trabalho pra caramba e eu tenho direito de pensar, né? E eu acho que todo trabalhador que olha isso daí, olha e fala assim, pô, mas eu já estou trabalhando, cara, estou dando o máximo que eu posso, né? Estou fazendo o meu papel para a sociedade, estou construindo um Brasil melhor, estou tentando, né, sobreviver aqui, e aí alguém me fala que eu tenho que parar de pensar em crise e trabalhar como se eu só pudesse escolher entre trabalhar e pensar. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Nós queremos continuar pensando, né? O Beto, ele vai trazer para a gente, eu vou tentar não falar muito, uma reflexão importante que é justamente essa, o pensar a democracia, né? Então eu queria, Beto, o que você acha dessa linguagem hoje, né, do governo Temer aí, chegando dessa forma para a população? Do ponto de vista, são vários pontos de vista aí que você pode abordar essa frase, né? Do ponto de vista, vamos dizer, do marketing do governo Temer, eu acho que é perfeita, no caso, porque você faz com que as pessoas entendam que esse governo viria aí para realmente solucionar o problema da crise, eles chamam a responsabilidade para eles e deixam as pessoas ali cuidando das suas vidas particulares, né? Trabalhem, não pensem em crise, nós chegamos para resolver os problemas e por aí afora. Agora, do ponto de vista político, cultural, me incomoda muito, né? Porque nós chegamos até aqui, né, nesse momento, que é um momento de transição difícil, porque a população pensou na crise. Uhum. Né? Uma das grandes conquistas, eu acho, e não é a primeira, né, mas é uma nova grande conquista, essa renovação desse engajamento da população com a política. Né? Uhum. Pensando na crise política, sim, na crise econômica, uhum, e por aí afora. Então, acho que temos que entender quais são, na verdade, ou a partir de qual ponto de vista que a gente faz essa reflexão. Essa leitura, né? Essa leitura, exatamente. Então, do ponto de vista político, como eu disse, me incomoda, né? Me incomoda porque eles não têm carta branca para fazer as coisas. Né? Eles estão lá porque houve um movimento. Porque houve uma construção de um consenso, né? Um determinado, sim, consenso, ainda que não seja de jeito algum um consenso absoluto, mas grande parte da população brasileira, insatisfeita com a situação política atual, né, resolveu bancar, né, uma mudança. Não é isso? E a mudança aconteceu, não é isso? Não tenho dúvida. Então, veio um governo
novo, que todo mundo aí está se perguntando, né? Houve, do meu ponto de vista, alguns acertos na parte econômica, na parte da gestão financeira, mas por outro lado, eu estou achando que esse governo, inclusive, parece que é o governo do Lula, né? Porque só botou botou o Meirelles, botou um monte de gente que eu acho que o Lula botaria. Mas essa não é a questão é assim, o que é que você acha que essa crise toda nos ensina, né? Enquanto construção de consenso, né? Você acha que a gente está aprendendo alguma coisa nesse processo todo? O que será que a gente está aprendendo? Olha, Luiz, assim, essa é uma pergunta que eu considero fundamental, mas muito complexa, né? Primeiro, e eu tenho escrito sobre isso, quando há grandes movimentos históricos e políticos, esses movimentos eles causam realmente um impacto, né? Um impacto nas pessoas, um impacto na população, que de uma certa forma se sente atraída para voltar a acompanhar. Só que se você realmente anda por aí, né? Eu converso com os meus alunos, quando dá tempo, converso na rua, converso com as pessoas, você percebe realmente que há uma dificuldade em entender o que está acontecendo. Né? Então, não é simplesmente saber o que aconteceu ou não, né? Mas você acha, então, que se as pessoas elas estão conseguindo acompanhar esse movimento. Você acha que as pessoas elas não estão instrumentalizadas para compreender o que está acontecendo? Eu acho que as pessoas, assim, elas têm, obviamente, que a capacidade para tal, né? Não tenha dúvida disso. Mas aí é um outro problema também, que é um problema histórico, né? De formação, de educação, desse tipo de questão. Né? De você conseguir fazer realmente uma observação desses movimentos, fazer uma análise, uma síntese, né? Conseguir interpretar e, ao final, conseguir passar um julgamento. Né? É isso que eu acho, é assim que eu acho que isso tem que funcionar. Isso é muito complicado, né? É uma coisa que envolve aí várias questões e vários problemas, né? Você pode ver que nós já saímos do outdoor e já explodimos essa questão. Não, mas a questão é importante, em várias situações e problemáticas, né? E aí, se você me permite, só para voltar para o outdoor, ele acaba sendo muito simplista também, né? Porque a mensagem do outdoor, ela parte de uma preocupação com a economia, né? E aqui há vários outros problemas, né? A corrupção é um problema, a falta de transparência é um problema, né? Aí você pode cair na reforma política, que é um problema, e por aí afora. Falando um pouco, né? O Beto, ele é um especialista em John Dewey. John Dewey é um filósofo americano, da escola pragmatista americana. E por pragmatismo, eu entendo, né, nesse contexto, né, da filosofia americana, justamente você entender como soluções, a busca de soluções práticas para o nosso dia a dia, mas a partir de uma perspectiva empírica, ou seja, você faz a construção do consenso a partir do debate, a partir da reflexão coletiva, né? E você constrói a democracia a partir desse embate político constante, não é isso? Também, assim, o pragmatismo americano do John Dewey, ele nasce como um movimento filosófico, mas é um movimento filosófico de reação contra a filosofia europeia. Filosofia tradicional europeia. Exatamente, que é uma filosofia livresca, né, desconectada das pessoas. Então, o Dewey, ele nem filósofo formado era e já começou a criar, e estava borbulhando muito isso nos Estados Unidos, né? Círculos filosóficos, né? Pós-Guerra Civil Americana, entrando já num século onde os Estados Unidos tinha esse potencial para se tornar aí uma grande nação. A filosofia ela fez parte dessa construção desse país com pequenos círculos filosóficos, que as pessoas se reuniam realmente para estudar. E aí a questão da democracia, como que se encaixava nesse processo? A questão da democracia, ela entra no Dewey de uma forma assim, maravilhosa, né? E muito forte.
para dar um pulo desses círculos filosóficos até depois a filosofia que ele escreveu e que ele praticou, o Dewey vai dizer que a filosofia, no final das contas, deve ser um estilo de vida. Né? O estilo de vida é o modo como você quer viver. Porra, legal Eu quero viver de uma maneira democrática. Antes de você pensar em democracia como um modo de governar, para o pragmatismo do Dewey, a filosofia e a democracia, na verdade, elas é um estilo de vida. Então, ela está presente em todas as relações sociais que eu tenho. Legal. Não só com o governo, mas com você aqui nesse momento. A possibilidade de extensão, a necessidade de tolerância, das opiniões opostas. No caso, esse exercício que hoje está sendo difícil, né? As pessoas estão buscando muito o embate, às vezes, né? O embate, veja bem, aí é uma outra situação, né? Você tem posições que defendem o consenso e há posições que defendem a possibilidade de um dissenso, né? Então, o dissenso ele também é democrático, né? Tanto quanto o consenso. Claro. E a abertura, né, de espaço para o dissenso é um exercício, né? Sim. É um exercício de aprendizado, né? Para todos nós. A gente escutar a opinião do outro que não seja igual à nossa é sempre um aprendizado. A democracia, para o Dewey, quando ela é uma forma de governo e não simplesmente um estilo de vida que você acaba incorporando, mas quando ela é uma forma de governo, o Dewey vai dizer que, na verdade, você tem que governar para as minorias. Não simplesmente para aqueles... No consenso da maioria. Não para aqueles que simplesmente votaram em você. Entendi, mas fantástico. Especialmente para aqueles que não votaram em você. Sim. Né? Essa é uma atitude democrática já de saída, quando trata-se da democracia como um modo de governo. Tem uma frase muito bonita que diz que a força de uma sociedade é igual a uma corrente, é igual a força dos seus elos mais fracos, né? E, bom, eu esqueci o nome da poetisa que descreveu isso, depois eu lembro. Mas, enfim, para finalizar, a gente está com o tempo, infelizmente, terminando, queria que você falasse um pouco desse contexto na política local. Olha, eu fiquei um tempo afastado, né, fazendo esse meu estudo, fiquei 5 anos e pouco fora, retornei em 2013, e há um impacto, o impacto é grande em vários sentidos, né? Sair de uma grande cidade, vir para o interior, essas coisas, mas ao mesmo tempo são coisas boas, minha família toda está aqui, etc. Eu acho que a Marília é uma cidade que ainda está aprendendo a ser democrática. Marília é uma cidade que ainda está aprendendo a ser democrática nos dois sentidos, tanto no sentido de ter uma democracia como um estilo de vida, Perfeito. Enquanto como um modo de governo. Eu vejo com muitos bons olhos a sociedade se organizando, né? Você tem aí várias organizações buscando interesses particulares e que, ao mesmo tempo, desses interesses particulares, eles são interesses da sociedade, ligados aí a controle social e transparência, ligados à natureza, ligados aos animais. Eu vejo desse modo. Enquanto a política partidária, que eu iniciei agora muito recentemente, né, essa jornada na política partidária, o caminho é muito árduo, muito longo. A política ainda precisa aprender a ser mais democrática. Perfeito. Eu acho que sim. Eu acho que é um exercício difícil, né? Mas é isso daí. Eu agradeço, então, esse bloco com o Beto e voltamos em breve. Comprometida com a qualidade e eficiência, a Cantu, no mercado desde 2011, oferece soluções em comunicação visual interna e externa. Com sistema informatizado e moderno, desenvolve projetos em mídia impressa, como fachadas, adesivos, totens, outdoors, plotagens de veículos e luminosos, além de impressão digital em lona, tecidos, adesivos perfurados e cortes em materiais rígidos. Cantu, solução em comunicação visual para a sua empresa. Seriedade, comprometimento, profissionalismo.
Tudo em um só jornal, com conteúdo exclusivo e notícias de primeira mão. Jornal da Manhã. A notícia levada a sério. Assine 3311-5400. Ambientes com o poder de direcionar o seu olhar e provocar sensações de harmonia e leveza. Planejar cada detalhe para valorizar o espaço, realçando linhas e formas. Iluminar para ir além. Iluminar para ser feliz. Ilumine sua vida. Comece hoje pela sua casa. Casa Sol, transformando sua construção em uma obra de arte. Você conhece a Dio Laser? Na Dio Laser você encontra ambiente agradável e seguro, atendimento personalizado, depilação definitiva com laser de diodo, tecnologia avançada, tratamentos estéticos de última geração, eficácia e resultados comprovados. Sua pele sem pelos. Emagrecer já? Agende sua avaliação gratuita agora mesmo. Venha para Dio Laser, Centro Internacional de Depilação a Laser e Estética. Você já reparou na importância dos detalhes? O quanto cada elemento contribui para a concretização daquele projeto tão sonhado? Trabalhar nesses pequenos detalhes é o que motiva a IP Gabinetes todos os dias. Colocar em prática a missão de inspirar momentos de bem-estar e oferecer soluções com tecnologia e funcionalidade. Grupo IP, fazendo parte dos melhores momentos da sua vida. A gente tá fazendo aniversário e o grande presente é você. Promoção Taust Você, esta amizade vale ouro. São 200 mil reais divididos em 40 prêmios de 5 mil reais em certificados de barras de ouro. São muitas chances de ganhar. Participe, cadastre-se no nosso site e boa sorte. Uma amizade como esta vale ouro. Taust, há 25 anos fazendo toda a diferença. Olá a todos, estamos voltando aqui para o segundo bloco com o André Sanches Sibantos. O André é o secretário-geral da Origem, que é a Associação Ambientalista de Marília, e tem uma longa história e militância na defesa do meio ambiente da cidade, né? E, enfim, tem muita coisa para compartilhar com ele. Então, essa vai ser uma das vezes que eu espero estar contando com ele aqui, assim como nós contamos com o Beto no bloco anterior, que foi bastante interessante. E, bom, a questão toda, né, nesse momento, né, em que as pessoas elas vivem toda uma urgência de cotidiano, de dia a dia, trabalho, estudo, e elas às vezes não têm tempo para olhar e para conviver com a natureza e para olhar o contexto, né? É maravilhoso que a gente vive em Marília, o contexto especial de uma cidade circundada, né, por esses itambés, por essas cachoeiras, por esses lugares que a gente não para muitas vezes para observar ou para conviver. O que é que pode, a pergunta que fica assim, o que é que pode ser feito para mudar essa relação das pessoas com a natureza? Primeiramente, obrigado, Luiz, pelo convite. É um prazer estar aqui, né? Então, em relação a esse olhar, nós precisamos mudar o olhar, redescobrir Marília, né? Porque isso aconteceu comigo. Posso falar de caso mesmo que aconteceu, porque eu fui morar no litoral. Fiquei 3 anos em Ubatuba, Caraguatatuba. E lá a valorização do local é primordial. Sim. Também conheci Campos do Jordão, que acontece a mesma coisa, né? Então são cidades turísticas, né? E quando batia aquela saudade de Marília, eu me lembrava dos nossos vales, das nossas cachoeiras, dos rios, dos córregos, né?
E as viagens de trem que se fazia por aqui, então é muito prazeroso. Eu curti muito isso na infância, né? E fiquei com muita saudade de Marília, acabei voltando, né? E quando você vem para Marília depois de um tempo, você vê muita coisa desaparecer, né? Então, e as pessoas também justamente não se dão conta, né? Chama o córrego, uma palavra aqui, né? Bosteiro e tal, chama o Itambé de buracão, né? Então, isso denigre a imagem da cidade, isso, inclusive, a gente passa a olhar com desprezo, né? E eu estava até comentando com o Roberto um pouco antes dele entrar, que a questão ambiental, nós só nos damos conta dos problemas ambientais quando eles ocorrem. Quando está saneado, ninguém se dá conta. Esse é um grande problema. Então, era importante as pessoas pararem, olhar a paisagem de Marília, valorizar, né? No passado isso acontecia. No passado o pessoal, com toda dificuldade, as estradas eram de terra e o transporte não era como hoje, né? E as pessoas andavam quilômetros para ir passar o dia no Rio do Peixe, no Rio Tibiriçá. Eu me lembro que a gente mergulhava da ponte no rio. Hoje o rio está com 20 centímetros no máximo, né? Então, eu acho que as pessoas precisam realmente parar um pouquinho a correria, vai fazer muito bem para elas isso, inclusive, né? E contemplar os vales, o pôr do sol de Marília, que é fantástico. Mas também, depois que você dá valor àquilo, é bom que se engajar numa luta, num esforço, pelo menos, para que seja valorizado, seja recuperado aquilo que está sendo perdido. Eu acho que a origem, né, tem olhado ao longo dos anos para essas questões, né? Isso. E eu acompanho assim três projetos nossos lá, 3 áreas, vamos dizer, de estudo importantíssimas. Uma delas é a questão da coleta seletiva, Sim. a questão das ciclovias e a questão das cachoeiras que você está falando. Eu queria que você falasse um pouco dessas três áreas, né, de estudo, né, de luta da origem. Certo. A coleta seletiva, no início, quando nós entramos, era o nosso principal foco, porque se tratava de uma questão, além de tudo, social, porque os catadores de recicláveis, eles estão no limiar, assim, entre um trabalho e entre uma outra atividade que lhe dê a subsistência, porque não tem muita alternativa para eles, né? E então fizemos um trabalho muito forte de conscientização da população para facilitar a coleta seletiva por parte dos catadores. E por outro lado, procuramos, de certa forma, capacitar os catadores para que houvesse uma boa convivência entre a população e os catadores. E hoje em dia a gente vê isso com uma certa dificuldade, tendo em vista que o período econômico do Brasil e a abertura de mercado para os produtos importados causou uma paralisação, digamos assim, ou pelo menos uma queda na produção nacional. E isso, então, reflete na demanda de materiais recicláveis. Então, os preços caíram muito, ficou muito difícil. Por outro lado, eu vejo ainda a população, ela está mais preocupada com essa questão do que antes, na época que a gente começou com a nossa luta. Sim. E ontem mesmo eu vi 2 episódios relacionados a isso. Uma num supermercado, um caminhão estacionando para pegar os recicláveis, porque existe os containers lá para as pessoas, os clientes, colocarem separadamente plástico, vidro, inclusive a troca de óleo, né? Tem também onde colocar as pilhas, né? Enfim, e depois vi numa outra situação, num outro supermercado, um senhor
de classe média, tudo com um carrinho bom, novinho e tal, com o carro lotado de papelão e garrafas PET, ele estava se encaminhando para o supermercado levar os materiais. Legal. Então, quer dizer, existe a população uma conscientização existe. maior. E em relação às ciclovias? As ciclovias hoje é a nossa novo foco com questão à ciclovia, porque a questão da mobilidade em Marília é um problema muito sério, né? Todo mundo hoje tem carro, tem moto e precisa se locomover, as distâncias aumentaram, os bairros onde o pessoal mora, a periferia se espalhou demais. Então, é necessário um meio de transporte eficiente, né? Não necessariamente motorizado, porque se você tiver uma ciclovia, você consegue... Você precisa de uma mudança de mentalidade também, né, das pessoas, de mobilidade, né, em relação a isso. Isso, mas eu acho que isso é uma coisa que vai se você dando condições, ela vai aparecendo, porque existe ainda aquelas pessoas que vão para o trabalho de bicicleta, que vão para a escola de bicicleta. Não iriam mais se fosse mais seguro esse trajeto. Sim. Né? E, ao mesmo tempo, aqueles que preferem ir de ônibus sabem o quanto é difícil a vida de quem depende de ônibus, e caro também, porque sai caro a passagem. E quem vai de carro sabe a dificuldade que é encontrar uma vaga para estacionar o carro. Sim. Então, eu acho que tudo isso vai levar, a própria necessidade vai levar a esse... Entendi. Você conhece grandes cidades aí no mundo onde a bicicleta com certeza, é usada em larga cultura, escala. né, local, né? Bom, eu acho que a gente está finalizando. Tem muitos projetos, né? A questão das cachoeiras, os projetos que o André tem desenvolvido junto à Associação Ambientalista Origem. É um tema fantástico, também muito interessante. E em relação à coleta, inclusive, o André coordenou um estudo muito importante que foi entregue, né, na Câmara dos Vereadores para efeito para o futuro projeto de lei, que deve regrar a questão, que sugere, né, regrar a questão do depósito de lixo, né, nas periferias da cidade. Exato, porque nós estamos aí com problemas na ordem causados pelo Aedes aegypti, né, que até pouco tempo era só a dengue, agora veio a chikungunya e a zika, que tem como consequência a microcefalia, né? E isso é muito grave, nós não podemos permitir que Marília venha a ter um caso desse. E isso está diretamente relacionado às pessoas jogarem lixo em locais indevidos e não havia a coleta desses materiais. É isso aí. Bom, mais um bloco um pouco curto, né? Porque os temas são interessantes e realmente eles dão muito pano para manga aqui, né? Tem inúmeras questões, assim, porque quando a gente fala de meio ambiente, não é uma coisa lá fora, é o nosso. É aqui, o nosso. O nosso ambiente, o meio ambiente é onde a gente vive, não é alguma coisa que está lá fora no mato, não é o mato, né? Na cidade, é aqui também. Exato. Então, eu queria muito agradecer, parabenizar o André pelo trabalho. Obrigado. Né? Parabenizar também o Beto Cavalari, que esteve no primeiro bloco, né? pelo trabalho extenso também. E até a próxima. Muito obrigado.